Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje vamos falar sobre funções e resolver este exercício. Bom, vamos fazer a leitura, né? Tá assim, ó. Unicamp 2020. Sabendo que A é um número real, considere a função f de x igual a ax mais 2, definida para todo número real x. Se a f da f de 1 é igual a 1, então... E aí, hein? Qual das alternativas aqui seria a correta, né? Bom, então vamos dar uma olhada em como resolver este exercício, né? Coloquei aqui algumas informações que a gente pega do enunciado, tá certo? Então, ó, tenho que a f de x é igual a ax mais 2, tudo bem? Tenho aqui a minha função composta, né? Uma função dentro da outra, que é f da f de 1, que é igual a 1, e o valor de a é o que eu quero descobrir, por isso o ponto de interrogação aqui, beleza? Então assim, ó, o primeiro passo para a gente começar a resolver é descobrir o valor da f de 1, que está aqui dentro, certo? Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa função, vou colocar aqui em cima e vou substituir, né? Como é f de 1, onde aparece o x, eu vou colocar o que no lugar? Vou colocar o 1, tá certo? A gente substitui o x por 1, certo? Quando eu substituo, ó, aqui fica 1, né? Aqui fica a vezes 1 mais 2. E quando eu faço a vezes 1, é o próprio a, né? Então, a f de 1 é igual a mais 2. Beleza? E aí, como que a gente continua? Bom, para continuar, eu vou pegar essa função composta aqui, vou copiar aqui em cima, tudo bem? E onde aparece aqui, ó, f de 1, eu vou substituir por aquilo que eu encontrei. Eu não encontrei a mais 2? Então, substituo, ó. Onde aparece f de 1, eu coloco aqui no lugar, ó, a mais 2, tá certo? Tudo isso igual a 1, tudo bem? E aí, novamente, eu vou usar essa função aqui, né? Não é f de x igual a ax mais 2? Não é isso? Só que agora eu vou trocar, né, no lugar do x eu vou colocar aqui, ó, a mais 2, não é isso? Então, como é a vezes x mais 2, vai ficar então a vezes o x, que no caso aqui é a mais 2, né? Então, eu troco o x, ponho o a mais 2 no lugar, mais 2, né? Mais 2, como está aqui. Tudo isso igual a quanto? A 1, certo? Então, troquei aqui, né, onde era x, coloquei a mais 2 no lugar. Beleza? Vou aplicar agora a distributiva, né? Então, ó, a vezes a fica a ao quadrado e a vezes 2 fica 2a, positivo, tá bom? Copio o restante, né? Ó, mais 2, coloquei aqui mais 2, tudo isso igual a 1, tudo isso igual a 1. Feito? E para igualar a 0, eu vou pegar esse 1 que está positivo, jogar para o outro lado ele fica negativo, né? E fazendo 2 menos 1 dá quanto? Isso dá 1. Tudo bem? Então, ó, tem agora uma equação do segundo grau, né? A ao quadrado mais 2a mais 1, tudo isso igual a 0. Beleza? Então, vamos encontrar aqui o delta, né? Ou discriminante, tá certo? Então, lembrando, né? Formulinha, b ao quadrado menos 4ac, tá bom? Sempre isso aqui, nunca muda a fórmula do delta, tá certo? Bom, b ao quadrado, né? O valor de b vai ser quanto? Vai ser 2, tá certo? Por isso que eu coloquei aqui, ó, 2 ao quadrado. Continuando, ó, menos 4 vezes. O valor de a é quanto? Bom, olha aqui para frente, né? Tá a ao quadrado. Quando não aparece nada aqui na frente, vale quanto? Vale 1. Por isso que eu coloquei 1 aqui, tá certo? E o c é o que a gente chama de termo independente, né? Que não tem letra junto com ele, que no caso aqui vale quanto? Vale 1. Por isso que eu coloquei 1 aqui, tá bom? E fazendo as contas, ó, 2 ao quadrado dá 4, né? Quando eu faço essa parte aqui, 4 vezes 1, 4. 4 vezes 1 continua sendo 4. Ou seja, 4 menos 4, isso dá quanto? Isso dá 0, como eu estou colocando aqui em cima. Beleza? Para continuar, né? A gente tem a formulinha, né? X é igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, tudo isso dividido por 2a, tá certo? Só lembrando, o nosso x aqui no caso é o a, tá bom? Que é o que a gente quer descobrir. Beleza? Bom, o b vale 2. Como é menos b, então fica menos 2, tá certo? Mais ou menos a raiz de delta. O delta deu quanto? Deu 0. Coloquei aqui, ó, 0. Dividido por 2 vezes o valor de a. Mas como a é 1, 2 vezes 1 dá quanto? Dá 2.
tá certo? E para continuar, ó, mais ou menos raiz de zero, a gente sabe que a raiz de zero é quanto? É zero, né? Ou seja, não vai influenciar nada aqui, tá certo? Vai acabar sobrando o quê? Menos 2 dividido por 2. E quando eu faço menos 2 dividido por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1 e copio o sinal de menos. Ou seja, o valor de A é igual a menos 1. E por esse motivo, a alternativa correta é a alternativa A. Beleza? Bom, antes de fechar esse exercício, eu quero fazer aqui alguns comentários, tudo bem? Então, ó, coloquei aqui duas sugestões que podem ser interessantes, né? Principalmente ali na hora do vestibular, né? Que você está um pouco mais tenso, que você não tem muito tempo. Então, eu vou deixar aqui essas duas sugestões. Se você achar interessante em alguma questão que seja parecida com essa nos próximos vestibulares, utilize, tá bom? Então, ó, a primeira sugestão é a seguinte. Quando chegou nesse ponto aqui, né, que eu tinha lá a ao quadrado mais 2a mais 1 igual a zero, o que eu fiz? Bom, eu calculei o delta, né, o discriminante, e aí cheguei no valor de a, tudo bem? Porém, se você perceber que esse trinômio aqui é um trinômio quadrado perfeito, que você pode escrever desse jeito aqui, tá certo? Lembrando aí da parte de produtos notáveis, você ganharia um tempinho, na minha opinião, tá certo? Então, escreve essa parte aqui, esse trinômio, desse jeito, como o quadrado da soma, tá certo? E como o quadrado de a mais 1 é igual a zero, então o que está aqui dentro é igual a zero, tá certo? E o 1 que está positivo, você passa para o outro lado e fica negativo, tudo bem? Então, assim, pensando em vestibular, que você não tem muito tempo ali, qualquer tempinho que você consiga economizar, vale a pena, tá certo? Então, eu penso que nesse caso, seria interessante usar essa ideia. Tá bom? Então, caso lembre, né, lógico, utilize essa ideia aqui. Beleza? E a segunda sugestão seria uma situação assim. Imagina que você não lembra direito de função composta, tá? De repente você está estudando agora, você lembra, mas chega lá na hora de fazer a prova, você não lembra. O que eu faria caso eu não lembrasse? Eu tentaria usar as alternativas a meu favor, tudo bem? Então, ó, copiei aqui as informações do enunciado e é o que eu faria. Pegaria uma a uma das alternativas e testaria, tá certo? Eu acho que é o melhor caminho? Não acho, porque pode levar muito tempo. Nesse caso vai dar certo porque a gente já sabe que a alternativa correta é a alternativa A, então na hora que a gente testar a primeira alternativa já vai dar certo. Mas nem sempre é assim, às vezes é a última. Aí você leva um tempão. Mas, supondo que você esqueceu, não tem outra coisa para fazer, vai isso aí mesmo, tá certo? Então, o que eu vou fazer? Vou pegar a alternativa e começar a testar. Então, ó, vamos supor que a gente não sabe que A é igual a menos 1, que a gente já concluiu que é, né? Mas vamos supor que a gente não sabe. O que eu faço? Testo, né? Então, pego aqui a minha função, tudo bem? E onde aparece A, né, que está aqui, eu troco por menos 1. Por isso que eu já escrevi aqui, né? Então, ó, onde estava o A, eu coloquei menos 1. Tudo bem? Bom, o que eu vou fazer? Mesmo esquema do que eu fiz anteriormente, né? Vou calcular f de 1, né? Coloquei aqui, ó, f de 1, e onde aparece o x eu troco por 1, né? Então, onde aparece o x eu troco por 1. Fazendo aqui, ó, menos 1 vezes 1 fica menos 1. Menos 1 mais 2 dá quanto? Dá 1. Beleza, então, ó, f de 1 igual a 1. Tudo bem? E agora o que eu vou fazer? Vou calcular a f da f de 1. E esse resultado tem que ser quanto? Tem que ser 1. Se não for 1, significa que a alternativa correta não é a alternativa A. Tudo bem? É que no caso vai ser, né? Mas se não for 1, aí não seria a alternativa A, você testaria outra alternativa. Tudo bem? Então, vamos lá. Ó, f da f de 1. Eu sei que a f de 1 vale quanto? Vale 1. Então, eu troco f de 1 por quanto? Por 1. Tá bom? Estou até colocando com outra cor aqui. Então, percebam, eu tinha função dentro de função, sobrou apenas uma função agora, certo? Como eu quero calcular a f de 1, o que eu faço? Eu volto na função aqui. Então, ó, copio ela aqui, e onde aparece o x, eu coloco o que no lugar? Coloco 1, porque eu quero calcular f de 1, tá certo? Então, ó, f de 1 vai ficar menos 1 vezes 1 mais 2. E aí, novamente, né? Menos 1 vezes 1, menos 1. Menos 1 mais 2 dá quanto? Dá 1. Era 1 que a gente estava esperando como resultado? Era. Ah, então beleza. Então, a gente testou a alternativa A e realmente deu certo. Ou seja, é essa a alternativa correta, a alternativa A. Beleza? Então, volto a dizer, a primeira sugestão aqui, eu acho ela interessante, você ganha um tempinho ali na hora, tudo bem?
Agora, essa segunda eu já não acho tão interessante. Eu usaria caso eu esquecesse de função composta, estivesse ali no desespero, e aí acabaria testando as alternativas, tá bom? Então, fica aí como sugestão, de repente ali na hora deu um branco, você não sabe o que fazer direito, usa as alternativas a seu favor e chega na solução correta. Beleza? Espero que vocês tenham gostado e a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!